Olá a todos, eu sou Flávia Gabriele, sou radio-oncologista do Instituto Câncer do Estado de São Paulo e do Grupo Oncologia DOR. Hoje nós vamos conversar sobre os resultados de um estudo muito importante publicado recentemente na Lancet Oncology, que avaliou o papel de radioterapia ablativa para pacientes portadores de neoplasia de pulmão do tipo não pequenas células em estágio inicial, considerado clinicamente operáveis. Esse é o estudo STARS revisado. A radioterapia ablativa, ela é descrita em vários estudos, como o SBRT ou SABR, né? Ela é uma opção segura com alto nível de evidência para pacientes portadores de neoplasia de pulmão estádio inicial, considerado clinicamente inoperáveis. Vários estudos foram muito consistentes na demonstração desses resultados, com uma efetividade muito alta e baixa morbidade associada. E por que não, então, testar essa técnica que é não invasiva, que é conveniente, que é segura e que é rápida, mas agora em pacientes operáveis? Bom, a gente tem 3 estudos prospectivos, mas não randomizados, que mostraram desfechos até que animadores nessa comparação do tratamento ablativo com desfechos cirúrgicos naqueles pacientes operáveis, mas as tentativas de inclusão de pacientes em estudos randomizados, elas foram frustradas pelo baixo recrutamento, mostrando que médicos e pacientes ainda têm alguma resistência com esse método. Nessa publicação do STARS revisado, pesquisadores do MD Anderson puderam mostrar resultados a longo prazo desse estudo. Ele propôs um recrutamento prospectivo de pacientes clinicamente operáveis tratados com radioterapia ablativa e uma avaliação de não inferioridade e sobrevida na comparação com uma coorte de pacientes tratados com cirurgia videotoracoscópica assistida por vídeo, a VATS, nessa mesma instituição e na mesma época. Alguns dos pontos mais fortes desse estudo está na seleção rigorosa de pacientes para tratamento ablativo. Pacientes tinham que ter lesões até 3 centímetros, não poderíamos incluir as chamadas lesões ultracentrais, que têm sobreposição com o esôfago e com outras estruturas mediastinais. E tudo isso, né, esse critério rigoroso de inclusão de pacientes, tinha por objetivo otimizar a entrega de dose para que a gente pudesse ter o maior efeito ablativo possível. Todos os pacientes que foram considerados clinicamente operáveis para ir para tratamento ablativo com rádio tiveram também uma avaliação clínica muito rigorosa para constatar seu bom estado geral. Por fim, uma coisa também muito particular desse estudo foi a obrigatoriedade do PET para o estadiamento e um incentivo muito grande de se realizar um EBUS para o estadiamento. Tudo isso com a intuição de refinar ao máximo os pacientes que fossem para a radioterapia ablativa. Outro ponto muito forte desse estudo é que eles destacam muito bem toda a parte técnica da radioterapia ablativa, colocando uma obrigatoriedade de tomografia 4D com estudos de movimento para definição de alvo e descrevendo de maneira muito minuciosa como é que deveriam ser os volumes-alvos de tratamento. Nesse estudo foram incluídos 80 pacientes, a maioria com adenocarcinomas, a maioria com lesões até 2 centímetros, então bem pequenininhas, e 90% dos pacientes fez EBUS. Então, são pontos muito fortes no estudo. A sobrevida global desses pacientes está entre a maior já publicada em estudos de radioterapia ablativa, e ela, de fato, não foi inferior ao desfecho cirúrgico. Não teve também sobrevida em câncer específico, também não teve diferença em metástase à distância, mas a gente notou um aumento de recorrência loco-regional no grupo de radioterapia ablativa, talvez aí por vieses aí de seleção de pacientes ou taxas de falso negativo aí dos EBUS, mas o fato importante é que essas recidivas loco-regionais mais expressivas no grupo de radioterapia ablativa nos traduziram em menor sobrevida, mostrando que provavelmente os pacientes podem ser resgatados e que essa opção não deve ser menos importante por causa desse padrão de recidiva. Outro ponto muito importante é a excelente condição de tolerância dos pacientes a esse tratamento. A gente não teve nenhum reporte de toxicidade grau 4 e grau 5, e mesmo as reações grau 3, elas foram bem pouco representadas no estudo. E aí a gente consegue concluir que a radioterapia ablativa é muito promissora para pacientes com doença inicial e considerado clinicamente operáveis. Eu acho que a radioterapia ablativa para pulmão tem que vencer alguns desafios, né?
primeiro deles é vencer o desafio de ser um estigma de tratamento de segunda linha, né, para aquele paciente que não pode ser operado. E eu entendo que vencer esse estigma só vai ser possível com a disseminação de dados favoráveis, de desfecho, de segurança, e eu acho que esse estudo STARS revisado tem um papel protagonista nesse sentido, porque mesmo ele não sendo um estudo randomizado, ele teve critérios muito rigorosos de inclusão, ele tem um bom tempo de segmento e a comparação com o grupo cirúrgico ela foi muito rigorosa. Provavelmente a gente só consegue dar então o próximo passo quando a gente tiver essa segurança que permita a inclusão de pacientes em estudos randomizados. Então, primeiro vencer esse estigma e então colocar pacientes em estudos randomizados. Outra questão que eu acho muito importante da gente levantar é como que essa radioterapia ablativa vai se associar com imunoterapia no futuro. Será que a gente vai conseguir melhorar desfechos dos nossos pacientes oncológicos? Mas eu acho que para essas 3 pontuações que eu fiz, eu acho que a gente já está num caminho bom, a gente tem divulgado mais dados e eu acho que a perspectiva de inclusão de pacientes em estudos randomizados é cada vez melhor. A maior divulgação de resultados de estudos como esse do STARS revisado pode mudar muito a percepção, tanto da comunidade médica como dos pacientes com relação à radioterapia ablativa. E eu acho que somente esse conhecimento e essa segurança que o conhecimento dá é que pode ampliar o uso desse tipo de tratamento. Mas eu acho que no Brasil a gente tem um problema bem particular, né? Então, um percentual não desprezível de radio-oncologistas não trabalha com a possibilidade de oferecer radioterapia ablativa porque trabalham com máquinas obsoletas. Então, esses colegas da nossa própria especialidade, talvez eles próprios não sejam ferramentas de divulgação do método, né? Eles próprios têm dificuldade de entender e acreditar no método porque acabam não tendo a possibilidade de empregá-lo. Acho que outro ponto importante é o incentivo de desenvolvimento de reuniões multidisciplinares que contenham cirurgiões, pneumologistas, oncologistas, radio-oncologistas, patologistas, enfim, todo o time que a gente entende que é necessário para a definição de um tratamento para pacientes com tumores de pulmão. Eu acho que a árvore de decisão nesse grupo de pacientes ela é das mais complexas e provavelmente incentivar a multidisciplinaridade também é uma chave para fortalecer essa opção de tratamento. Quanto mais a gente conseguir expandir o uso da radioterapia ablativa para uma população cada vez maior de pacientes, a gente vai conseguir oferecer tratamentos mais seguros, não invasivos, de baixa morbidade, eficientes e rápidos. E isso é super interessante, porque hoje em dia a gente percebe que a meta dos pacientes não é só atingir a cura, mas eles querem atingir a cura com qualidade, mantendo suas funções diárias, trabalhando, curtindo a família, sem dor e sem limitações. A radioterapia brasileira vive um momento muito crítico. A gente tem um dado publicado recente que mostra o tamanho do desafio que está sendo enfrentado. Menos de 20% dos serviços de radioterapia brasileiros têm condições de oferecer radioterapia ablativa. Eu acho que para mudar essas condições, mais do que alocar recursos para a troca de máquinas, o que a gente tem que fazer é incentivar uma cultura de qualidade, divulgando resultados importantes como desse estudo do STARS revisado, mostrando que através de dados concretos é possível que a tecnologia ofereça tratamentos de qualidade, eficientes e que façam diferença no desfecho dos nossos pacientes. E por isso que todo investimento em tecnologia se justifica.